Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Murilo, sou especialista em investimentos aqui na XP e mais uma vez é um prazer estar conversando com vocês. Hoje nós temos uma live especial de fundos internacionais e é uma honra, um prazer receber aqui Rodrigo Araújo, diretor da BlackRock Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Em nome da BlackRock, eu gostaria de agradecer o convite, principalmente para tocar num tema tão importante como esse que você acabou de mencionar, que são investimentos internacionais, globais. Acho que é um momento importante para a gente tratar um assunto como esse. Então, queria parabenizar aí o tema e estamos aqui à disposição para poder tirar todas as dúvidas, enfim, e comentar um pouco mais sobre esse tema apaixonante que é a diversificação internacional. Que legal. Pessoal, já vai entrando aí, deixando os comentários de vocês, tá bom? Aqui é uma live mais informal, tá? Pra gente ficar realmente mais próximos aí dos investidores, tá bom? A gente vai começar, eu vou começar fazendo as primeiras perguntas, vou tentar filtrar aí as perguntas que vocês vão mandando para nós, para que essa live seja descontraída, tranquila e vai dar tudo certo, tá bom? Rodrigo, por gentileza, você poderia se apresentar, contar um pouco da sua trajetória também profissional. Perfeito. E aí já pegando um gancho, falar um pouco sobre a BlackRock aqui no Brasil. Perfeito. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu, Rodrigo Araújo, sou diretor da BlackRock no Brasil. Estou na BlackRock há 8 anos. Em termos de experiência no mercado financeiro, há 20 anos no mercado de asset management, passando por diferentes casas, onde eu pude, ao longo do tempo, trabalhar muito voltado na parte de desenvolvimento de produtos e na parte de comercial para, enfim, do ponto de vista de oferta de produtos, poder servir o investidor brasileiro da melhor maneira, de produtos internacionais e produtos locais, tá? Falando um pouquinho, acho que da BlackRock, você comentou, assim, acho que para quem não conhece a BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo, então a gente faz gestão de 7,4 trilhões de dólares, tá? A maior gestora de recursos do mundo e, assim, a melhor maneira da gente, de certa maneira, quantificar, enfim, fazer alguns paralelos, então, se a gente fosse olhar em termos de grandeza, é como se fosse quase 3 vezes o PIB do Brasil. Muita coisa, hein? É uma empresa que tem 32 anos de tradição, tá? É uma empresa que está baseada, enfim, em mais de 30 países, tem a sua sede em Nova York, é uma empresa que é listada na Bolsa de Valores, tá? É uma empresa hoje que a gente conta com mais de 15 mil profissionais, certo? Distribuídos aí nesses diferentes, digamos, países, onde eu costumo salientar bastante que a gente tem mais de 1.000 profissionais focados e dedicados à atividade, digamos, de gestão de investimentos, que estão no dia a dia da maneira, de forma direta, tá? A gente tem especialistas de investimentos em diversas classes de ativos, em diversos tipos de produtos, diversos estilos de gestão, então é uma empresa muito completa que, enfim, foi constituída com o propósito de servir o investidor da melhor maneira conforme o seu perfil, enfim, conforme a sua necessidade de investimentos, tá? No Brasil especificamente, a empresa está desde 2008, tá? A gente atua bastante no mercado de ETFs e no mercado também de gestão de fundos de investimentos. O mercado, enfim, no escritório local, eu gosto de dizer que a gente conta com uma equipe de especialistas de investimentos, né? E aí eu tenho um time comercial que é dedicado para atuar no relacionamento com os investidores locais, né? E para isso a gente oferece uma ampla gama de soluções, que eu comentei com você, soluções de investimentos que vão desde, enfim, dos investimentos que a gente fala que é mais beta, que seria do ponto de vista de ETFs e fundos passivos, até o que a gente fala de produtos alfa, onde a gente está falando mais de produtos alternativos, como, por exemplo, a Private Equity. Excelente. Então, até para a gente já começar aqui de uma forma um pouco mais básica, trazendo alguns conceitos, e depois a gente vai aprofundando mais nos temas. Então, quando a gente fala da BlackRock Brasil e também internacional, como um todo mesmo, a gente tem a figura de um gestor ou de alguns gestores, aí você que vai me dizer, tá bom? Qual que é o trabalho realmente desse gestor da carteira, como ele faz a administração de tantos recursos assim? A gente vê que tem bastante coisa para administrar. E olhando para os próximos anos, como um desafio, o que você vê de desafio mesmo para os anos que virão aí? Ótimo. Não, excelente pergunta. Eu acho que, enfim, olhando do ponto de vista, enfim, vamos lá, do contexto do gestor de carteiras, como ele
enfim, se encontra aqui com os principais desafios para os próximos anos, eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, assim, a questão de que para você construir hoje um portfólio eficiente está cada vez mais desafiador, né? E tem 2 itens que fazem com que isso seja mais desafiador. Primeiro, você está num ambiente de baixos retornos do ponto de vista de juros baixo, né? E você também está num ambiente de alta volatilidade. Então, você vai ter que saber combinar muito bem esses 2 fatores para fazer a melhor, digamos, construção do portfólio para o investidor. Um outro ponto interessante, que é algo que vem acontecendo numa velocidade importante, é a questão da tecnologia. Então, a tecnologia vem mudando o mercado de gestão de recursos. E como é que a gente vê isso acontecendo, né? Então, assim, eu vejo 3 principais pontos. O primeiro ponto que eu vejo é que, assim, novas fontes, enfim, de extração de informação e processamento de dados. Então, assim, você consegue entender a decomposição de risco ou a criação de estratégias de maneira diferente do que você via no passado, porque hoje a tecnologia ela te permite ter acesso a mais dados, enfim, a rodar mais informações. Então, isso, do ponto de vista de gestão, é muito importante. O outro ponto é a maneira de você, enfim, gerenciar seu risco, que também entra um pouco nessa análise que eu acabei de falar. Você tem mais ferramentas e mais dados que permitem com que você enxergue melhor aonde estão as componentes de risco, quais são os fatores de risco que o seu portfólio pode ou está tendo, dependendo do ciclo de mercado. E o último ponto que eu gosto de citar bastante é que, assim, com a tecnologia você também tem novas maneiras e novos instrumentos, tá? Para que você possa fazer gestão de recurso. Então, vamos lá. Principais temas que estão acontecendo hoje. A gente tem um ambiente baixo do ponto de vista de retorno dos ativos, do ponto de vista de juros. A gente tem um componente importante que é a alta volatilidade. Você tem a tecnologia aqui te ajudando na melhor mensuração de risco, te ajudando na melhor estruturação de produtos, do ponto de vista de estratégia de investimento e também te ajudando muito no ponto de você criar novos instrumentos para gestão de recursos, tá? E aí, como é que você vê, então, o gestor de carteira atuando em cima desse processo, né? O que eu gosto de dizer é que, assim, hoje, o maior desafio hoje do ponto de vista de gestão é, assim, o gestor ele tem que extrair performance das classes de ativos atuais que ele tem da melhor maneira. Então, ele tem que escolher melhor os instrumentos, ele tem que entender melhor o tipo de gestão, o tipo de estratégia que ele tem que usar. Então, isso é muito importante do ponto de vista de como você atua num mercado de juros baixos, como eu comentei. Um outro ponto interessante que eu sempre acho que é válido a análise aqui, você discute muito, enfim, efetuar alocações táticas entre classes de ativos. Então, assim, o dinamismo do mercado, os ciclos de mercado, enfim, fazem com que você também olhe um pouco mais alocações mais dinâmicas e táticas. Então, é muito importante você também ter instrumentos, como eu comentei com você, que são de fácil acesso, que te permitem, enfim, fazer uma proteção ou se aproveitar do movimento de alta com melhor eficiência, né? E a outra coisa, assim, dentro da questão dos juros baixos, eu acho que é você, obviamente, olhando para os próximos anos, olhando hoje para o momento atual e, enfim, fazendo uma comparação com o passado, você percebe que, assim, para as classes de ativos que você, no passado, tinha uma alocação e tinha uma expectativa de retorno X, hoje, para você atingir esse X, você vai ter que expandir um pouco mais essa grade, digamos, do ponto de vista de classe de ativos, indo, então, para uma classe de ativos com maior potencial de retorno, mas que também vai apresentar maior risco. Então, você vai ter que tentar, de certa maneira, otimizar melhor o seu portfólio, ser mais eficiente, expandindo um pouco esse leque de alocação, ciente de que, para isso, você tem uma contribuição maior do risco e aí você vai tentar fazer a melhor otimização do portfólio, buscando essa diversificação de melhor risco-retorno da carteira. Não, muito bom. Então, até para a gente amarrar aqui. Então, hoje a gente tem um desafio, juros baixos. Então, falando Brasil e fora do Brasil, historicamente, os juros estão bem baixos mesmo, globalmente dizendo. Então, aí é um desafio grande para você atingir um objetivo esperado. Quais são os principais aspectos, instrumentos que podem ajudar o gestor na hora de buscar rentabilidade? O que você acredita e vê nesse cenário? Então, eu acho que tem alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro que eu acho que a gente tem que pensar bastante é o foco no asset allocation.
acho cada vez mais claro que a gente tem que pensar muito na alocação de classes. Eu acho que isso já é algo que acontece globalmente e a gente está vivenciando isso no Brasil. Então, a necessidade de você ter, diferentes alocações em diferentes classes de ativos alinhadas ao seu perfil. Isso não diferencia também do próprio gestor. Quando ele monta o seu portfólio, ele está muito focado também no asset allocation. Vou entrar um pouquinho mais no detalhe para frente. A outra questão que a gente comenta muito é que hoje em dia você tem que também construir um portfólio com foco no objetivo do investidor. Então, hoje você tem que entender exatamente qual que é o propósito daquele portfólio para a carteira do investidor. Então, o mercado, enfim, devido às questões de tecnologia, de melhor, digamos, entendimento das atribuições de retorno e de risco, você consegue ser mais claro do ponto de vista da demanda do cliente para aquele tipo de portfólio. Então, por exemplo, eu vou dizer para você que você tem um portfólio e você entendeu que, de repente, você tem uma demanda por renda. Então, eu vou construir um portfólio cujo objetivo dele seja atender essa sua demanda. Essa demanda de renda, ela vai variar dependendo da sua necessidade, seja do teu momento de vida, seja da diversificação da sua carteira. Então, esse é um outro elemento importante, além do asset allocation que eu comentei. A outra questão é que você tem que também ampliar, então, assim, o uso de ferramentas, de estratégias dinâmicas. Como eu falei, a gente passa por ciclos. E a gente tem, então, um mercado muito mais volátil. Lembra que foi um dos pontos que eu falei. Tem um mercado de juros baixos, tem um mercado mais volátil. Então, como é que você convive num ambiente de volatilidade com vários ciclos econômicos ou com vários fatores que acontecem ao mesmo tempo? Então, você precisa trazer dinamismo para a sua carteira. Então, como é que você traz esse dinamismo? Eu disse para você, então, fatores de risco, outros instrumentos voltados a replicar, enfim, índices, te dão essa possibilidade do melhor asset allocation, dão a possibilidade de você defender a carteira, enfim, esse tipo de dinâmica te ajuda bastante nessa estrutura. A outra questão é você conseguir dimensionar exatamente o risco da sua carteira. Eu gosto de usar a palavra, enfim, corretamente, não é corretamente, mas assim, você tem uma melhor visão de quais são os fatores que decompõem o risco daquele teu ativo. Então, o que eu gosto de dizer assim, a tecnologia, como eu citei, ela consegue quebrar um pouco as informações se você tem risco de crédito, risco de liquidez, risco de inflação, enfim, ou se você está mais concentrado numa carteira que tem mais um componente de valor, mais um componente de qualidade, de volatilidade. Entendendo melhor os riscos que fazem parte do teu portfólio, fica muito mais fácil para o, digamos, gestor de recurso montar a estratégia e saber atuar conforme as mudanças de mercado, conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, nós acabamos de citar, digamos que você, Murilo, tem uma estratégia do qual você busca renda e a gente está criando um portfólio para você. Uma outra coisa que é super importante num mercado, digamos, de juros baixos, né, é a parte de você ter eficiência nos custos. O que eu falo de eficiência nos custos? Né? A eficiência dos custos, ela vai desde a eficiência, você tem que ser mais eficiente no trading do seu próprio portfólio, tá? Assim como você tem que avaliar um pouco os instrumentos que você utiliza hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu costumava, enfim, comprar índice futuro, com o propósito de replicação rápida de um mercado, digamos, de alta a uma proteção. Perfeito? Bom, agora eu tenho instrumento ETF, que também busca seguir um índice. Eu vou ver qual que é o custo que eu tenho de cada um deles, dependendo do período que eu quero deixar ele na carteira. De repente, eu vou comparar o custo de rolagem versus o custo da taxa de administração, versus o custo de trading, enfim. Essa dinâmica te ajuda muito também a ter mais eficiência do ponto de vista de quais instrumentos você vai utilizar para conseguir fazer o seu asset allocation de maneira mais dinâmica, para te dar um portfólio de renda. A outra coisa, certamente, é a diversificação de classe de ativos, geografias e aí estratégias. Então, assim, você ter um portfólio mais amplo contribui para que você também consiga ter, enfim, uma melhor diversificação e mais instrumentos para conseguir gerar o retorno que você busca dentro do teu portfólio, alinhado com o risco que você se predispôs a atuar, a banda que você se predispôs a atuar. Então, assim, eu acho que esses são os principais aspectos que te ajudam, enfim, a fazer uma melhor alocação num mercado tão desafiador como a gente tem agora de juros mais baixos. Não, muito bom, estou aprendendo bastante aqui. Vamos lá, hoje o investidor brasileiro, ele tem seus objetivos, quando ele vai investir o seu dinheiro, ele está pensando, tem um objetivo a trilhar,
tem também suas necessidades financeiras, que é óbvio na hora de você fazer todo esse processo e tomada de decisão, ele vai colocar na ponta do lápis, Sim. puxa, aonde eu devo investir? Perfeito. Eu vou ser um pouco generalista aqui, mas aí você pontua e leva essa discussão para onde você acredita que seja melhor. Então, dentro desse contexto de mercado que nós estamos vivendo, o que você acredita que seria o melhor produto de investimento? Não sei se melhor seria a definição certa, mas que você acredita que seja interessante para o investidor brasileiro nesse contexto de mercado. Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que, pensando um pouco no investidor, como eu comentei segundos atrás sobre a questão da necessidade de um asset allocation do investidor como um todo, eu acredito muito nesse propósito de você fazer, então, uma construção de portfólio. Então, o investidor tem que ter o seu portfólio em cima do seu asset allocation e ele vai escolher vários produtos que vão contemplar a sua carteira, tá? Pensando um pouco nesse aspecto, a gente olhando aqui, a gente olhou um pouco mais essa visão de qual é o instrumento, a ferramenta, o produto que faria sentido olhando para o investidor e falar assim, como é que eu contribuo, como é que eu te ajudo a fazer a melhor alocação do seu recurso, dado o teu propósito, dado o teu apetite de risco-retorno, o teu objetivo e necessidade, tá? Não, conversando muito com a XP, entendendo bastante, enfim, o momento do investidor brasileiro, a gente entende que, assim, a maneira que a gente poderia contribuir hoje para o melhor portfólio do investidor, contemplando hoje o portfólio do investidor com ativos locais e como é que a gente conseguiria agregar com ativos internacionais de maneira mais ampla, seria, enfim, uma estratégia, digamos, que a gente de multimercado, que a gente fala, que visa, enfim, retornos consistentes com baixa correlação com as classes tradicionais. Isso é muito bom. Certo? E de tal forma um produto que consegue, de certa maneira, atuar, enfim, dos mercados globais de renda fixa e renda variável por meio de uma gestão dinâmica e flexível dos investimentos, dado, enfim, o cenário que a gente vê hoje para o mundo do ponto de vista de investimentos. Então, foi pensando nisso que a gente trouxe assim, temos uma estratégia que acho que faz sentido para ser uma componente de geração de retorno no portfólio do cliente, que contempla já tanto ativos locais, agora a gente quer contribuir com os ativos internacionais. Então, foi essa visão, foi com esse olhar que a gente falou, olha, o que está acontecendo lá fora? Investidores como investidores globais, como investidores brasileiros aqui teriam que consumir do ponto de vista de solução para contribuir para esse melhor atingimento do portfólio do investidor. Então foi muito nessa linha. Muito bom. Falando agora, você falou aí de uma estratégia global, né? Uma solução global para que o investidor brasileiro possa ter na carteira. Um momento também para vender o peixe aqui. Quais são as razões de se investir lá fora? Porque você acredita que seria até uma complementação da carteira local? Você vê isso de uma forma separada? Você acredita que quando o investidor vai fazer o investimento na carteira dele, ele separa o internacional? Você acredita que dá para agrupar e fazer um global? Qual que é a sua visão em relação a isso? A nossa visão é uma visão de carteira global. Tá? E aí que vai ter a componente local com a componente internacional, tá? Falando um pouco assim das razões, enfim, por que a gente enxerga que faz todo sentido o investidor olhar para o internacional entendendo uma carteira global, alguns pontos que eu acho que são bacanas de destacar. Primeiro assim, a gente tem hoje um mercado de taxa de juros local baixo. Então, assim, a gente costuma dizer que assim, o custo de oportunidade mudou. Antes você tinha uma taxa de 14%, 14 alguma coisa, agora nós estamos falando de 4 e alguma coisa. Então, mudou um pouco essa realidade, tá? E aí, o investidor, até por razões voltadas ao custo de oportunidade, enfim, o investidor local, ele, enfim, apresenta hoje uma baixa alocação no exterior. Tá? Por instrumentos locais aqui, uma baixa alocação no exterior. Então, e aí quando a gente pensa assim, o investidor, você tem um desafio, que é um desafio onde você tem um ambiente de baixa taxa
de juros. Aí você tem uma outra questão, onde você tem uma necessidade de remunerar melhor o seu investimento, porque o teu custo de oportunidade hoje mudou, tá? E você entende que o investidor hoje tem pouca alocação internacional, que ele deveria ter mais alocação internacional. Você se pergunta, bom, mas se o investidor local tem muita alocação local, o quanto dessa alocação local reflete nas oportunidades globais? E a gente chega à conclusão que, assim, 1%, olhando a capitalização no mercado brasileiro, 1% da capitalização global é representada por ativos brasileiros. Então, você fala assim, poxa, acho que eu tenho que tentar ser global, de certa maneira. Você começa de maneira gradual. Você vai ajustando o seu portfólio conforme a sua experiência, enfim, da vivência, do produto, da necessidade do retorno, mas é importante você atuar. Então, assim, quando a gente pensa numa alocação global, acho que tem alguns pontos que são importantes destacar. O primeiro é que, assim, em geral, existe uma baixa correlação versus ativos locais. Então, só do ponto de vista de diversificação, lembra que a gente falou um pouco de risco, a gente falou um pouco mais de mercado de volatilidade. Então, só do ponto de vista de diversificação, esse 1% aqui, olhando para esses outros 99%, fazendo, poxa, vou diversificar. Vou ter uma visão diferenciada do ponto de vista da construção do meu portfólio. Esse é um ponto. A outra questão é que quando você olha o global, você tem acesso a diferentes mercados. Então, não é só o mercado local, não é só a América Latina, não é só a Américas, não é só a Europa, não é a Ásia, é tudo. Então, você tem a possibilidade de ter uma visão mais ampla de um portfólio. A outra questão é que você também vai ter diferentes classes de ativos. Algumas classes de ativos são bem representadas aqui no Brasil, outras ainda estão, obviamente, criando tração. Então, você tem acesso a outras classes de ativos que não só as locais aqui. Além de você ter, como eu disse para você, uma questão interessante, que é a questão dos ativos. Então, você tem ativos, empresas, títulos de renda fixa e estilos de gestão que você não tem acesso aqui no Brasil, porque as empresas não são listadas no Brasil, ou porque a oferta de renda fixa não é distribuída no Brasil. Então, fica mais difícil para o investidor ter acesso. Então, quando você tem um produto local que acessa o global, isso complementa. Então, esse é um outro ponto. E um ponto que eu comentei com você logo no início, que é a questão de diferentes ciclos econômicos, tá? Exposição a diferentes moedas. Então, isso contribui muito para que você tenha uma carteira mais ampla, de menor correlação e que te dá acesso a buscar melhores retornos ou ter acesso a mais instrumentos que vão buscar melhores retornos e, pelo princípio de baixa correlação, vão tentar, de certa maneira, ser mais eficiente na relação risco-retorno. Então, assim, por isso que quando você pensa assim, por que eu deveria ter uma carteira global, e é isso que eu disse para você, eu acredito na carteira global, eu acredito que você pode ter instrumentos locais, você pode ter instrumentos internacionais, mas tem que ter uma carteira global. E aí, nesse sentido, o internacional aqui faz muito sentido no propósito de ajudar você a ter uma melhor relação risco-retorno do seu portfólio. Então, já entrando nessa parte de diversificação internacional, eu particularmente vejo, sim, muitos benefícios de você ter essa diversificação. Acredito que o pessoal que está em casa, também eu acredito que eles veem essa importância de diversificar, mas agora olhando a parte mais chatinha, falando de risco. Tá então bom. hoje a gente olha e vê um câmbio, tá feia a coisa, vamos dizer assim. Como que você vê essa exposição cambial? Se você pudesse trazer um pouco desse cenário. Olha, do ponto de vista de instrumentos para você fazer investimento local e internacional, principalmente na questão internacional, quando você tem a opcionalidade de ter a componente de câmbio ou não, tá? Então, assim, quando a gente pensou muito, principalmente agora, assim, na primeira experiência do investidor local, enfim, na estratégia que a gente trouxe, enfim, a gente olhou muito uma questão de proteção cambial. Então, assim, quando você pensa no investimento internacional, com proteção cambial, sem proteção cambial, pode fazer sentido para o investidor. Depende muito, novamente, da classe de ativo que ele está atuando, de qual é o propósito que ele está atuando e a correlação que ele busca dentro do seu portfólio como um todo. Então, se você acrescentar a variável câmbio, você vai
alterar, obviamente, alguns componentes da correlação, melhorando ou não a correlação, dependendo do teu portfólio. Então, tem coisas muito específicas. Isso vai depender muito, como eu te falei, do perfil do investidor e o papel da estratégia dentro da carteira do investidor. No caso, digamos, para o caso do produto que a gente trouxe aqui para a XP, a ideia aqui era assim, a gente optou por desenvolver um produto com proteção cambial, uma vez que, assim, primeiro, o real, a moeda real, é uma das mais voláteis do mundo, tá? Então, para o investidor que busca, como primeiro passo, diversificar numa estratégia multimercado global, e eu estou falando multimercado global, não estou falando de ações, não estou falando, enfim, de um ativo, digamos, alternativo, estou falando de um multimercado, a gente entende que a proteção cambial é mais apropriada para esse primeiro momento, para, enfim, compor o portfólio dele local, se transformando num portfólio global. Muito bom, são pontos que são interessantes mesmo de você citar, né, frisar para o investidor que está nos assistindo. Tem alguns que já fazem essa diversificação, outros que têm essas dúvidas, então é bem interessante você salientar aqui para o pessoal. Falando da BlackRock, dos instrumentos que vocês têm, dos produtos que vocês têm lá, você poderia falar um pouco deles, de estratégia, entrar mais nessa parte de principais pontos das estratégias que você tem? Não, perfeito. Eu acho que, assim, falando especificamente do multimercado que a gente acabou de comentar com você, que nós trouxemos aqui para ser distribuído na XP. Então, assim, é um produto que a gente busca, então, como eu te falei, diversificar as fontes de renda, tá? Adicionando aí pela proteção da volatilidade com o real, a gente consegue também adicionar o diferencial de juros entre juros, digamos, internacional e os juros local. E a ideia desse produto é um produto que vai investir em renda fixa e renda variável em fontes que a gente fala que é alternativa, e eu vou comentar um pouquinho o que é alternativo nesse sentido. Então, assim, com baixa sobreposição com investimentos tradicionais. Lembra que eu te falei logo no início que baixa sobreposição com investimentos tradicionais? O que isso significa? Significa que, assim, num portfólio, tá, com uma alocação de 100%, a gente busca, no mínimo, 70% da alocação desse portfólio está investido digamos, em ativos que a gente fala, ou estratégia que a gente chama de complementares. Complementares aqui, eu vou, obviamente, comentar alguns nomes das estratégias, vou tentar ser de maneira mais simplista aqui, mas, por exemplo, um covered call, um REITs, que seria um fundo imobiliário, enfim, títulos hipotecários, enfim, dívida de mercados emergentes. E a gente tem até 30% em investimentos que a gente fala que são investimentos tradicionais. E aqui a gente entra, então, títulos de investment grade, títulos de high yield, títulos soberanos e ações. Então, assim, a gente tenta ter uma carteira bem diversificada, focada em renda, onde o grande objetivo, como eu comentei com você, lembra que eu falei assim, um dos grandes propósitos da alocação de ativos tem que entender qual que é a demanda do investidor nesse momento. Então, renda sendo uma geração de renda, uma estratégia de geração de renda sendo a demanda do investidor para fazer parte do portfólio dela. Então, assim, você tem um produto como esse que ele vai buscar gerar renda consistente em todos os ciclos de mercado. Lembra que eu te falei que você tem vários ciclos de mercado. Mas não só a componente de renda, mas também tem a componente de crescimento. E como é que a gente faz essa questão de crescimento? Então, assim, é importante destacar que, assim, o fundo ele mantém uma exposição moderada, que a gente fala assim, no beta de mercado, tá? Para capturar potenciais ganhos de capital, quando você tem, enfim, grandes oportunidades de tendência, olhando do ponto de vista de beta. E um ponto interessante, que é uma estratégia que vai dar diversificação e flexibilidade. Lembra que eu comentei bastante sobre asset allocation, mas também falei de alocação tática. Então, assim, alocação tática dos ativos em diferentes mercados. Então, você vai ter também, além de ter um grande asset allocation, que vai definir o quanto você vai ter no mercado de ações, de dívida de renda fixa e outras fontes de receitas complementares, você também vai atuar de maneira flexível para você ter uma alocação mais tática dentro desses mercados. E tudo isso, obviamente, olhando sempre o gerenciamento de risco, que é super importante dentro desse processo. Então, você tem que ter uma abordagem disciplinada do orçamento de risco.
Então a gente busca nesse caso aqui manter o que? Uma volatilidade em linha. Obviamente que o produto ele tem um certo benchmark, digamos assim, de retorno de risco. Então a gente tenta manter sempre uma relação aí de 70 a 30 dentro do portfólio. Então a gente tenta sempre ter uma volatilidade em linha ou abaixo desses 70 a 30 do portfólio. Então acho que assim, essa é meio que a estratégia que a gente, enfim, trouxe para cá, que é uma estratégia, eu posso citar depois um pouquinho mais sobre o time, mas é um time hoje que faz gestão de 34 bilhões de dólares, tá? Então, é o Dynamic High Income, que é o produto que a gente trouxe aqui, gerido por esse time, que a gente acredita que faz sentido neste momento para o investidor diversificar seu portfólio e ter uma carteira global. Não, excelente. Até pegando um gancho aí, para você fazer uma gestão, né, nesse multimercado que você tem, em diferentes classes de ativos, olhar geografia, instrumentos, eu acredito que a equipe seja, vamos dizer assim, um ativo também fundamental para fazer essa gestão. Então eu gostaria que você pudesse comentar um pouco dessa equipe, da forma como que vocês tomam as decisões, forma colegiada, se tem alguém que toma a decisão no fundo. Perfeito. Bom, acho que falando um pouco do time, eu acho que assim, entrando um pouco na estratégia, né? Então assim, a gente tem um time que hoje conta com vários profissionais, então nós estamos falando aqui, liderado pelo Mike Frederick, que é uma pessoa que tem mais de 23 anos de experiência. A equipe é responsável por fazer uma gestão de 34 bi, como eu te falei. Tem mais de 15 times espalhados que contribuem para a gestão desse produto e você tenta sempre fazer isso de maneira muito disciplinada, olhando do ponto de vista de orçamento de risco, tá? E aí, para você fazer isso, lembra que eu te falei, você tem uma componente, que é uma componente de asset allocation, certo? E dentro desse asset allocation, como é que você constrói? Então você tem lá o Michael, enfim, junto com o Alex, com o Justin, fazendo toda a parte que a gente fala que é o top-down, definindo as macroalocações. E lembra que eu te falei que você tem diferentes times que contribuem para municiar um pouco esse tipo de estratégia. Aí eles fazem o que a gente fala que é o bottom-up. Então ele olha, digamos, a seleção do ativo e, enfim, a componente de risco dentro dessa seleção de ativo. Então é um processo bem integrado, onde você olha a parte top-down, você olha a parte bottom-up. Então você, por exemplo, enfim, a gente tem mais de 14, digamos, estratégias dentro do produto, ou classe de ativos que a gente poderia, enfim, destacar aqui. Então, dentro de uma classe específica, digamos que seriam ações, você tem lá o time colocando qual que é a macro alocação em ações e você tem o time de, digamos, de especialistas fazendo a parte do bottom-up, enfim, para definir quais são as ações que fazem parte dentro desse processo. Então, assim, é uma equipe de investimento, do fundo é responsável pelo research, pela construção do portfólio, a equipe também se beneficia dessa plataforma global da Black, como eu te falei, da parte de tecnologia, da parte de negociação, da parte de execução. Lembra que eu te falei, tecnologia, negociação, execução, tudo isso conta quando você faz a gestão de um recurso, né? Lembra que eu te falei que você tem que ser eficiente no trading, você tem que usar a tecnologia para fazer a melhor mensuração, do risco. Então, tudo isso faz diferença e esse time, obviamente, utiliza toda essa capacidade da empresa. A outra questão interessante é que, assim, a estratégia ela conta, enfim, com um time independente de risco, que garante a independência do controle. Lembra que eu te falei que risco também é uma importante variável dentro da equação quando você faz gestão de um recurso. Então, assim, você tem a parte de pesquisa, você tem a parte de construção de portfólio, você tem a parte de gestão de risco. Então, tudo isso é integrado dentro desse time que eu comentei com você. Excelente. E até reforçando também, então hoje, olhando para o nosso mercado local, nós temos aí índices, falando de CDI, né, próximos de 4, né, a taxa Selic está 4,25, podendo talvez aí mais um cortezinho de juros, num ambiente com uma taxa tão baixa. Eu falei um pouco disso e eu gostaria só de reforçar como você vê a atuação do gestor, da equipe, também no ambiente local e global de juros baixos.
Não sei se eu estou sendo repetitivo aqui, mas até para reforçar. Mas é interessante esse ponto, porque o que eu acho, enfim, eu vou reforçar um ponto da estratégia, que assim, como eu mencionei anteriormente, a ideia foi trazer uma solução inovadora, focada em geração de retornos por meio de uma estratégia tradicional e complementar. Então, ao todo, nós estamos falando aqui em 14 classes de ativos divididas entre investimento tradicional, e aí eu tenho exposição de 0 a 30%, e aí exemplos de investimento tradicional, eu posso dizer aqui ações de mercados envolvidos, ações de mercados emergentes, títulos soberanos, títulos de high yield, enfim, títulos de investimentos de investment grade, e aí você tem os investimentos que são complementares, e aí a gente está falando o quê? De exposição de 70% a 100%, perfeito? E aí, quando a gente fala isso, a gente comenta o quê? Eu falei para você de opções de compra coberta, fundos imobiliários, ações preferenciais, títulos pós-fixados, hipoteca comercial privada emergente. Então, assim, você tem uma gama ampla de classes de ativos e estratégias. Qual que é a ideia desse processo, em cima do que você comentou sobre o CDI, tá? Quando a gente olha hoje o CDI, 4,25, a gente começa a ver que, por exemplo, lembra que eu te falei, o produto busca de 70% a 100% em classes complementares. Tá bom. Quando eu olho os ativos de classes complementares que eu falei, então, por exemplo, eu vou dar aqui dívidas emergentes, ações preferenciais, empréstimos bancários, enfim, fundos imobiliários, o retorno esperado destas classes, enfim, é maior do que os 4,5 que a gente comentou. Então, eles são uma força positiva que contribuem para que você gere um retorno acima dos 4,25 que eu comentei com você agora. Então, a expectativa para esse tipo de classe complementar, hoje, comparado, traçando uma linha com o CDI, enfim, é de que você tenha nessa classe um retorno esperado maior, que contribui, então, para que você consiga ter um retorno acima do CDI. Então, acho que é nesse ponto que a gente acha que uma estratégia dessa, bem diversificada, com 14 grandes classes, quebrada em investimentos, digamos, de classes complementares e de classes tradicionais, mas mais com o peso em complementares, que tenha essa expectativa de retorno acima hoje, digamos, do CDI do 4,25, contribuem para uma geração de retorno melhor para o investidor, com um risco não tão correlacionado com o risco local. Muito bom. E até para facilitar para o pessoal que está nos assistindo, você comentou mais no início da entrevista, você citou o quê? Asset allocation, e você também falou sobre dinamismo nos ciclos de mercados. Eu gostaria que, de uma forma, se você puder até simplificar para o pessoal que não conhece, o que é asset allocation? O que é esse dinamismo também nos ciclos de mercado, para o pessoal que está nos assistindo possa entender de uma forma simples. Não, perfeito. Acho que esse é um ponto interessante, e acho que está muito em linha com a estratégia que a gente trouxe pensando nisso. Foi pensado, de fato, olhando um pouco nos principais componentes de fazer uma melhor gestão de recurso. Então, asset allocation é uma coisa e também tem o dinamismo. Então, assim, o asset allocation aqui no caso específico é você fazer uma definição, enfim, das macroclasses que você quer ter dentro do teu portfólio. Então, eu posso dizer que você tem uma renda fixa tradicional, você tem uma renda fixa complementar, você tem o equity tradicional, você tem o equity complementar, enfim. E dentro disso você tem várias subclasses dentro desse processo. Então, você faz um asset allocation que seria o seguinte, quanto que eu quero ter de renda fixa tradicional? Então, digamos aqui, olhando os dados mais recentes do produto, eu quero ter 21% de renda fixa tradicional. Tá, perfeito. Eu quero ter quanto de renda fixa complementar? Eu quero ter 35% dessa renda fixa complementar. Tá, então renda fixa como um todo, somando 21 mais o 35 aqui, eu vou chegar então nos 56. Então, eu tenho um perfil de renda fixa dentro do meu, digamos, portfólio de 56. E aí tá, então como é que eu quero de equity tradicional? A equity tradicional, agora olhando um pouco os números, eu estou com 10%, olhando um pouco da parte complementar, mais ou menos 30% aqui, enfim, tem sempre uma componente de caixa, então assim, somando a equity total, eu estou falando mais ou menos de 40%, tá? E aí você monta então esse asset allocation, quebra sobre subclasses, e aí esse asset allocation vira, enfim, o teu modelo que eu falei que é o top-down, certo? E aí, a questão é o seguinte, esse é um modelo estático? Não é um modelo estático, porque você tem vários comportamentos do mercado ao longo do tempo. Então você trabalha com bandas de realocação dentro dessas classes ao longo do período. Então você precisa ter esse dinamismo,
Que é, por exemplo, você teve reflexos no mercado ao longo do processo, como é que você atua sobre isso? Então, você pode estar falando numa alocação de renda fixa, como eu comentei com você, de mais ou menos 56%. Você pode trabalhar um pouco nessa banda, um pouco para cima, um pouco para baixo? Você pode trabalhar. E ela é saudável nesse sentido, porque assim, o gestor, olhando para o mercado, ele tem a visão de onde é melhor atuar conforme as oportunidades que aparecem no mercado e conforme as proteções necessárias dados esses ciclos de mercado. Então, se eu olho, por exemplo, o produto hoje, digamos assim, nessas classes de ativos que eu tenho hoje, certa estrutura, eu posso ter, enfim, hoje 10% em renda variável, digamos, tradicional, mas já pude ter 15%, já tive 5%, então é super dinâmico, assim, até a gente tem várias análises de materiais que são bem interessantes para mostrar um pouco desse dinamismo, a ideia é que não seja algo estático, por isso que você tem um principal, digamos, asset allocation, e você tem esse dinamismo para poder te dar essa flexibilidade dentro da gestão. Gostaria de voltar num ponto que você citou sobre renda. Tá bom. Não sei, seria contratação de renda. Você poderia explicar um pouco melhor para quem Perfeito. Viu, mas não entendeu, vamos dizer assim. Eu acho que esse é um ponto interessante. A classe renda, enfim, internacionalmente, é uma classe que hoje está sendo muito bem demandada do ponto de vista dos investidores. Por quê? Porque os investidores hoje eles buscam certamente uma certa renda dentro do seu portfólio. Lembra que a gente está trabalhando num mercado hoje de juros mais baixo, então ele tem certas obrigações, ou até no seu plano de investimento de longo prazo, na formação de poupança, na aposentadoria, ele tem um target de renda que ele precisa, enfim, gerar, tanto na parte de investimento quanto da parte de desinvestimento. Então, esse é um assunto que está sendo muito difundido globalmente. Quando a gente fala um pouco em renda, eu vou pegar um pouco de renda, por exemplo, com renda em renda fixa e renda em renda variável, tá? E a gente vai quebrar um pouco nessa visão para você entender um pouco a lógica. Quando a gente faz uma análise de longo prazo, tá? Então a gente pegou e fez uma análise, vamos lá, de dezembro de 2000 até abril de 19. E a gente fala assim, deixa eu entender um pouco, e olha que a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Eu falei, você consegue depurar, enfim, as atribuições de risco de cada um. Então, você entende melhor o que você está fazendo. Então, isso é ótimo. Então, se eu olhar assim, qual que é o fator preponderante de retorno de alguns ativos? Então, você pode quebrar, eu vou quebrar entre retorno do preço do ativo, retorno do cupom do ativo, no caso de renda fixa aqui, e outros que, enfim, sempre tem um resíduo ou algumas outras componentes. Quando a gente fez essa análise, olhando principalmente, assim, a gente pode olhar vários índices, tipo, a gente até mandou no material, tem uma análise muito interessante, que é feita de um índice que é o Barclays Multiverse, que ele pega, então, a grande parte das dívidas de renda fixa aqui, e ele demonstra que, assim, a componente, se você for olhar assim, a atribuição de retorno do ativo, enfim, ao longo desse período que eu comentei, enfim, 100% do retorno desse ativo, como é que eu explicaria? Qual é o efeito explicativo disso? A gente percebe que quase, digamos assim, 90% disso, 80% disso é explicado pelo fator renda. Não é explicado pelo fator preço do ativo ao longo do período. Entendeu? Então isso é muito importante que você pense um pouco no longo prazo, numa estratégia de renda, no ponto de vista de renda fixa. Quando você pensa no renda variável, como eu comentei com você, é muito interessante também você olhar alguns estudos voltados à parte de renda variável, onde você tem mudança de valuation como um atributo de retorno, você tem dividend growth e dividend yield. Então, assim, você tem 3 camadas de contribuição de retorno. Então, se eu for olhar lá o histórico de 5 anos de um ativo, enfim, um estudo bem amplo, uma série histórica grande, de maneira, digamos, resumida, tá? Obviamente que eu teria que depurar muito mais o estudo aqui, teria que dar muito mais detalhes, enfim, disclaimers, etc. Mas só para você entender um pouco da essência do processo, tá? Então, quando você quebra, então, qual é a componente de retorno de um produto de renda variável, enfim, quando você olha, enfim, essa questão de visão mais renda, né? Não de todos os ativos, você depende um pouco, enfim, ações de qualidade, com baixa alavancagem, boas pagadoras de dividendos, enfim. Quando você faz essa seleção ao longo do tempo, você percebe que o fator preponderante do retorno destas ações não foi, enfim, as mudanças de valuations múltiplos, mas sim a componente de dividendo e a componente de crescimento de dividendo.
entendeu? Então, por isso que a gente fala assim, quando você pensa um pouco nessa visão de renda, essa que é a ideia. Então, quais são as fontes de recursos que eu acho renda, entendeu? Então, acho que esses dois exemplos exemplificam um pouco mais qual que é a visão quando você olha o ativo. Obviamente que cada ativo tem a sua característica, mas aí você procura ativos que são mais geradores de renda, e aí desses ativos que são mais geradores de renda, você vai ter mais contribuição na renda, do fator preponderante de retorno desse ativo à renda, do que, enfim, o valuation do ativo, o múltiplo dele, né, ou o preço do ativo como um todo. Excelente. Até já está chegando aqui no final da live, né? Mas para fazer um resumo, empacotar todas essas grandes informações que nós tivemos aqui nessa entrevista, então, vemos historicamente juros baixos, vemos que a BlackRock hoje, como a maior gestora de recursos do mundo, consegue trazer retornos competitivos. Vocês, né, trouxeram uma estratégia multimercado global, então tem uma flexibilidade em atuar em várias frentes, né? Também, como a gente vê, hoje o Brasil, comparando com o mundo, é bem pequeno, então a gente consegue buscar rentabilidade, a gente busca, né, descorrelação, nós vemos oportunidades no exterior, então vejo que seria um excelente parceiro para poder fazer esse tipo de investimento. Vocês também têm proteção cambial, como você acabou de citar, busca fontes de renda. Nesse resumo que eu fiz, tentei, né, resumir, tem mais alguma coisa, algum diferencial que eu não citei, que você gostaria de ponderar aqui só para a gente fechar esse bate-papo? Sim, eu acho que tem um diferencial importante. Acho que algumas coisas que eu anotei que a gente foi falando ao longo do tempo, acho que assim, a informação, o conteúdo e o educacional é fundamental num ambiente como esse para você ter a melhor experiência do ponto de vista de construção do seu portfólio, seja do ativo local, seja do investimento global. E para a gente poder ajudar muito mais no entendimento global, a gente tem um time no Brasil com foco em dar a melhor experiência para o cliente e a tranquilidade para o assessor do ponto de vista de informações. Então, a gente tem um material extenso sobre o produto, sobre o mercado, sobre a classe, para ajudar, enfim, nesse melhor entendimento daquilo que você está comprando e como aquilo faz parte dentro do teu portfólio, da sua construção, digamos, de planejamento financeiro. Uma outra coisa que eu acho que é interessante deixar claro aqui é que a gente, enfim, construiu um produto olhando muito, enfim, a demanda da XP para diversificação de ativos. Então, esse é um produto que está disponível na grade da XP. Então, você vai encontrar ele só na grade da XP. Então, esse é um ponto importante. Entendeu? Se você for olhar, a gente olhou muito em conjunto com o time de especialistas da XP, como é que a gente conseguiria agregar valor dentro do portfólio extenso que ele já tem, que é muito bom, como é que a gente conseguiria fazer o diferencial e ajudar nessa construção de portfólio. Então, acho que tem muito também esse DNA dessa conversa mútua de experiência, de entendimento, olhando para os próximos passos, comportamento do cliente, do perfil dele, do suitability dele. Então, assim, acho que tem muito essa cara. A gente ficou muito feliz quando a gente falou, achei, viu o que tem que ser, vamos trazer e vamos fazer agora com que o investidor, tendo mais informação, tendo mais conteúdo e tendo o suporte do time comercial da BlackRock no Brasil, possa se sentir super confortável em ter dentro do seu portfólio. Excelente, eu fico muito feliz também pela sua entrevista, por você ter vindo aqui, explicado, acredito que ficou bem claro para o pessoal a importância de diversificação. Eu sou um pouco suspeito porque eu gosto bastante da casa, então com certeza recomendo a casa e essa parceria entre XP, entre a gente, com vocês, tenho certeza que vai render bastante fruto para o pessoal que pensa em diversificação internacional. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser mandar um abraço aí para a gente fechar. Não, primeiro, assim, de novo, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade. Imagina. Acho que o tema do investimento global é fundamental. Acho que essa é uma discussão que a gente vem tentando trazer para o Brasil de longa data. Acho que é um momento importante de reflexão do quanto o investimento internacional pode contribuir para o teu portfólio local. Acho que o mercado está preparado para um ambiente como esse e a gente aqui está à total disposição
para ajudar nessa narrativa do quão importante é fazer um investimento global e principalmente dando os instrumentos para isso. Então, queria agradecer o espaço, o tempo de vocês, a sua iniciativa. Espero que a gente possa voltar aqui num futuro próximo com novos temas, com novas estratégias, num papo tão agradável como esse. Muito obrigado, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do bate-papo. Não vou nem falar entrevista, já falei entrevista aqui, mas dessa conversa. Essa conversa vai ficar disponível, tá, no nosso canal. Então vocês, quem não conseguiu assistir até o final, veio na metade, então pode assistir aí na íntegra, mandem os feedbacks de vocês, porque nós fazemos isso aqui para vocês, para que vocês gostem, para levar informação de qualidade, para que na hora de vocês tomarem a decisão de investir, vocês estejam confortáveis na decisão de vocês. Então, meu muito obrigado, semana que vem tem mais e um grande abraço. Muito obrigado.